Irmãos, o sermão dessa manhã tem como título O Povo de Deus e a Obediência na Contribuição Generosa. O povo de Deus e a obediência na contribuição generosa. Por favor, abra comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 29. Nós vamos ler do verso de número 10. Do verso 10 até o verso de número 11. Eu vou pregar do verso 1 até o verso de número 20, mas por hora, somente o verso 10 e 11. 1 Crônicas, capítulo 29, 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez? Pai, nós louvamos o teu nome e nós queremos te agradecer, Senhor, por essa passagem tão preciosa, por essa verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-la. Ajuda-nos, ó Deus, a recebê-la. Que as verdades desse texto venham saltar, ó Deus, das páginas desse livro até o nosso coração, Pai. Faz isso para a glória do teu nome. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada, Senhor, acerca de ti, acerca dos teus mandamentos, acerca da tua verdade, mas ajuda-me, Senhor, tão somente a pregar o teu evangelho, Senhor. Faz isso para a glória do teu nome e faz isso para a nossa alegria também, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre os feitos do Senhor no nosso bolso. Hoje eu não quero pregar sobre os feitos do Senhor em alguma adversidade da vida ou em algum problema da vida. Eu quero falar hoje numa área muito nebulosa, que por vezes nós fazemos de conta que o Senhor não se importa, que é a área da nossa carteira, a área do nosso bolso, a área lá da conta do nosso banco. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu corro o risco de ser mal interpretado aqui. Eu corro o risco, talvez, de você me ouvir e dizer: esse cara aí é um pastor da prosperidade. Não, eu não sou um pastor da prosperidade. Eu não sou um teólogo da prosperidade. Eu odeio a teologia da prosperidade. Mas eu leio as Escrituras, eu conheço as Escrituras. E eu sei o que as Escrituras falam sobre dízimos e ofertas. E eu não quero, irmãos, por nenhum momento, ficar com medo de pregar sobre uma verdade, porque há falsos pastores, há falsos mestres, distorcendo esses mesmos versos, essas mesmas passagens que por vezes nós podemos ler em nossas igrejas reformadas. Pastores bíblicos não podem ter medo de falar sobre dízimos e ofertas, irmãos. E eu quero então falar sobre isso nessa manhã. Um pouco aqui sobre o contexto do livro, né, de Crônicas. O primeiro livro de Crônicas, irmãos, é o livro que nos conta os anais da história do período do reinado de Davi. Em paralelo com 2 Samuel, o primeiro livro de Crônicas de Israel tem um cunho histórico, principalmente a narrativa dos feitos do Senhor sob o reinado de Davi. Davi, nós sabemos, foi o maior rei de Israel. O seu nome é lembrado até hoje, né, como aquele homem que é segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, verso 22. É um homem que conhecia o Senhor. E além, então, das grandes conquistas e dos avanços militares, então, Israel também viveu dias dourados sob a liderança do rei Davi. Jerusalém havia sido reconquistada, os filisteus haviam sido derrotados, a arca, então, estava sendo
trazida de volta, né, que era símbolo, então, do instrumento da presença de Deus sobre o povo, foi trazida novamente para o meio do povo, e é nesse contexto, irmãos, que Davi deseja fazer uma reforma na adoração ao Senhor. Uma vez que Jerusalém foi conquistada, os inimigos então foram expulsos, não havia mais necessidade de cultuar o Senhor em tabernáculos. O povo adorou o Senhor em tabernáculos quando eles moravam em tabernáculos, quando eles moravam em tendas. Eles eram nômades. O Senhor, então, se mostrava ao povo, no meio do povo, com o tabernáculo. Uma vez que eles conquistaram Jerusalém, agora eles estão morando em casas de alvenaria. Deus deseja se mostrar no meio deles também, por meio disso. E é nesse contexto, então, que Davi se propõe a transformar o tabernáculo num lugar fixo, feito de acordo com o escritor de Crônicas, capítulo de número 22, verso 5. Deveria ser, o templo deveria ser extraordinariamente cheio de esplendor à vista de todas as nações. Um lugar gigante, esplendoroso, conhecido entre as nações. Irmãos, em 2016, eu fui para a Índia fazer uma viagem missionária e eu estava numa cidade chamada Varanasi, né, que é a cidade do rio Ganges. Tem vários templos hindus ali. Havia um templo que era muito grande. E eu entrei nesse templo para visitá-lo, para conhecê-lo, e havia então uma placa com dizer em hindi, que é a língua da Índia. Obrigado. Em hindi, que era a língua da Índia, e em inglês, fazendo a tradução. E a placa dizia o seguinte: esse templo foi construído no mesmo ano do grande templo de Salomão. Olha só que interessante. A ideia de que a fama do templo de Salomão chegou até no interior da Índia. Então, tudo isso foi planejado por Davi. E a pergunta, irmãos, é: levando em conta todo o trabalho, os gastos envolvidos nessa construção, de que forma Davi iria conseguir os recursos para essa empreitada? Irmãos, o texto nos responde: com a doação voluntária, espontânea do povo, que, não obstante, entendeu os benefícios que viriam então do templo. Que entenderam o coração grato, sincero diante de Deus, aquilo que Deus estava fazendo no meio deles. E o texto, então, que nós temos aqui, irmãos, de 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 1 até o verso de número 20, fala unicamente dessas doações, como também o coração, né? Fala também sobre o coração de Davi, grato ao Senhor, pelo fato do Senhor Deus ter tocado no coração do povo, fazendo com que o povo contribuísse. E aí, irmãos, eu quero olhar para esse texto e ver aqui algumas razões. Por que nós devemos contribuir? Por que nós devemos dizimar? Algumas pessoas, quando ouvem a palavra dízimo, não é? Elas se arrepiam. E elas dizem o seguinte: não, isso é do Antigo Testamento, isso não é do Novo Testamento. Isso é da lei, isso não é da graça. Veja, a sua cabeça é dicotômica. Se você pensar assim, você não entendeu a teologia da nossa igreja. Nós somos aliancistas. Nós não somos dispensacionalistas. Nós conseguimos ver, irmãos, o princípio do dízimo antes da lei. Abraão já entendia esse princípio, por exemplo, quando se encontrou com Melquisedeque, onde ele pagou o seu dízimo a esse homem que ele viu nele, um homem com um sacerdócio
maior, Rei de Salém, Rei de paz. Nós podemos ver esse princípio do dízimo, das ofertas, com Abel e Caim, o coração de ambos ali, com relação à oferta, à entrega. A lei do Senhor, ela regulou isso. Mas o princípio vem antes da lei, irmãos. O princípio da contribuição. E por isso eu quero ver com vocês aqui alguns princípios que Davi nos fornece, então, para praticar a contribuição que glorifica a Deus. Por que nós devemos contribuir? Por que nós devemos dizimar? Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos dizimar porque a obra de Deus é grande. Veja no verso de número 1. Nós devemos dizimar porque a obra de Deus é grande. Davi, ele sabia do desafio que vinha pela frente. Ele não estava construindo simplesmente uma casa, uma pracinha ali em Israel, mas ele queria construir o templo de Deus. E ele diz então no verso de número 1 que a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Veja, irmãos, que Davi deseja construir um templo aqui mais excelente possível. Tudo o que ele queria fazer era dar o seu melhor ao Senhor Deus. Como nós lemos, o próprio Davi deu grande parte, então, da sua fortuna pessoal ao Senhor. É o que nós podemos ver. Leia comigo, por favor. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, o meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço, inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármores, e tudo em abundância. E ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário: 100 toneladas de ouro, ouro de Ofir, 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para as de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Veja, irmãos, no verso de número 1, Davi sabe que a obra é grande, por isso ele contribui da sua fortuna pessoal. Então, o princípio aqui, veja, a primeira verdade do texto, nós contribuímos, irmãos, porque a obra do Senhor é grande. E se era grande para os tempos de Davi, com relação a um prédio, com relação a um templo, muito mais para nós hoje, onde nós temos missionários para sustentar, onde nós temos juntas missionárias, igrejas locais, nós temos projetos sociais de todos os tipos. Tudo isso só pode subsistir por meio de contribuições espontâneas de crentes compromissados. Irmãos, a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Mas veja, nenhum centavo é dado pelo Estado para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A igreja local não é uma máquina capitalista. A igreja local é a embaixada do reino de Deus. E os meios que a igreja local usa, desde o Novo Testamento, são todos eles empregados por meio da moeda corrente, irmãos. Como é que nós sustentamos a obra de Deus? Nós sustentamos por meio da contribuição. E você precisa entender isso, a obra de Deus é grande. Há muitas tribos ainda que precisam ser alcançadas. Há etnias ainda que não têm absolutamente nada de um verso sequer das Escrituras.
Como é que esses tradutores, como é que esses missionários, como é que esses pastores são sustentados, irmãos? A obra de Deus é grande. A obra de Deus é grande. De fato, Deus não precisa das nossas contribuições, mas a obra dele precisa. E eu sempre digo o seguinte: quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor. Nunca se esqueça disso. Quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor. E a obra do Senhor é grande. E nós precisamos, todos nós, estarmos contribuindo, estarmos de alguma forma exercendo um papel significativo de contribuição para essa obra aumentar, crescer e se expandir. A obra de Deus é grande e veja, Deus merece o melhor. Irmãos, nós dizimamos, nós contribuímos porque a obra de Deus é grande. E nós contribuímos, dizimamos e ofertamos porque Deus merece o melhor. Nós amamos o Senhor e Deus merece o melhor. Verso de número 2. Veja o verso de número 2, irmãos. Eu vou ler aqui na minha versão, a NVI diz assim: forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix, para os engates e ainda turquesas, pedras de várias cores, de todo tipo de pedras preciosas, mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus. Além de tudo que já tenho dado para este santo templo, ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Perceba comigo, irmãos, que Davi não doou o resto. Ele não contribuiu com a sobra. Mas Davi contribuiu com grande quantidade da sua fortuna. Diz o texto: ouro, prata, ferro, madeira, pedras de muitas cores. E aí no verso de número 3, a doação dele aumenta drasticamente. E veja, irmãos, como se não bastasse o ouro e a prata que já foram doados, Davi entrou com mais doações. São toneladas e toneladas de ouro, de prata e pedras preciosas. A pergunta é, por que ele fez isso? Porque Davi entendeu que Deus não pode ficar com o resto. Deus não pode ficar com as migalhas. Deus e a sua obra não podem ficar em segundo ou terceiro plano, irmãos. Deus é o Deus das primícias. Todo o melhor deve ser dedicado ao Senhor. Davi entendeu isso. Ele entendeu que o resto é nosso. As primícias são de Deus. A obra de Deus, irmãos, não pode ser feita com usura, pois ele não abençoa, irmãos, a gente sem ser generoso. A sua graça, a sua misericórdia são estendidas, irmãos, não somente para nós, mas também para a nossa família. São graças e são misericórdias e bênçãos de Deus que não são dadas a nós em gotas, é um oceano que Deus despeja sobre nós. E mais do que isso, veja também que Davi lhe fala que a sua contribuição foi grande, porque grande é o seu amor pelo Senhor. Verso de número 3. Além disso, por amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus. Quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor. Por que nós contribuímos, irmãos? Por que nós dizimamos? Porque a obra de Deus é grande. E segundo, porque nós amamos o Senhor. E Deus merece o melhor. O nosso Senhor merece o melhor. Terceiro, irmãos, nós devemos dizimar porque isso nos motiva. E motiva outros. Isso nos encoraja, nos motiva e encoraja e motiva outros. Veja no verso de número 5. Veja que o salmista faz uma pergunta extremamente importante aqui. Agora, quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Davi ele deseja que outros sintam a satisfação de contribuir, de ofertar, de dizimar, que ele está sentindo.
E a Bíblia é clara, irmão, sobre essas experiências. Atos capítulo 20, verso 35, a Bíblia vai dizer que melhor é dar do que receber. Por que ela diz isso? Porque dar, contribuir, ofertar, dizimar, em termos de satisfação, é melhor do que receber. Davi experimentou isso. E ele começa então a encorajar outros, os chefes das famílias, os sacerdotes do seu lar. Veja, irmãos, então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100, e os oficiais, encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Para a obra do templo de Deus, eles deram 105 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gesonita. O povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi instigou o povo e o povo contribuiu. O resultado, irmãos, é que todos participaram. E participaram de que forma? Veja, diz o texto com alegria. A contribuição dada, irmãos, sem alegria, não trará nenhum benefício para o contribuinte. O que deve reger o seu coração? A alegria de contribuir. A satisfação. Eu faço parte dessa igreja local, eu sou um crente, eu sei do meu compromisso, eu sei dos desafios da minha geração, e eu me alegro em contribuir. Se você não se alegra em contribuir, tem alguma coisa bem estranha, muito errada com o seu coração. Veja, irmãos, em segundo lugar, que as pessoas fizeram isso de forma voluntária. Ninguém obrigou eles a fazer isso. Foi um convite. Um convite à contribuição generosa, espontânea. E eles ofertaram. E eles contribuíram. Terceiro, veja que eles fizeram isso com o coração íntegro. As pessoas contribuíram com o coração fincado na verdade. Eles sabiam a causa. A causa é a verdade. A necessidade era uma necessidade pela verdade e que a contribuição deveria também ser na verdade. E o coração dos ofertantes, então, irmãos, aqui, era um coração íntegro, estava limpo, a consciência, não havia peso. Havia uma disposição muito pura que os compelia, então, a contribuir. Isso motivou Davi, a contribuição de Davi motivou também a outros. E aí nós temos a quarta verdade. Nós devemos dizimar, irmãos, porque isso glorifica a Deus, que é dono de tudo. Do verso 10 ao verso de número 20. Depois que tudo foi contado, Davi foi ao Senhor em adoração e louvor, e diante de toda a assembleia, Davi começa a orar ao Senhor. E nessa oração nós podemos ver alguns princípios aqui. Primeiro, veja que todo o crédito dessas contribuições é do Senhor. Verso 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar forças a todos. Agora, ó nosso Deus, graças nós te damos e louvamos o teu glorioso nome. Todo o crédito dessa contribuição vem do Senhor. Eis aqui o princípio: se o Espírito Santo não tocar no seu coração, você sempre vai ser um avareto. Você não vai entender isso. Geralmente, pessoas que falam sobre o dízimo, ou reclamam sobre o dízimo, ou questionam o dízimo, são pessoas que não são dizimistas.
Irmãos, eu quero contar algo aqui. Por um breve período de tempo da minha vida, eu deixei de dizimar. As contas apertaram lá na minha casa. Eu já era pastor, eu já era pastor. E aí eu conversei com um amigo e ele falou assim: "Cara, fala com o teu presbítero lá, com o tesoureiro, e diga a ele que você é integral no ministério e fala para ele para você não dizimar". Porque eu pedia para que o dízimo fosse basicamente retido direto da fonte. E eu conversei então com o meu presbítero. Falei: "Olha, as minhas contas estão pesadas e tal, e eu queria que vocês me liberassem então disso". Irmãos, foi a pior decisão que eu tomei. Foi a pior decisão que eu tomei. Para falar bem a verdade para os irmãos, eu me lasquei financeiramente. Eu achei que poderia estar de alguma forma ali usando esse recurso para pagar as contas, para pagar contas atrasadas, e a coisa foi aumentando, foi aumentando e foi aumentando. E só voltou à normalidade na hora que eu comecei a dizimar novamente. Era Deus me provando. Tudo que nós temos vem do Senhor. Se o Espírito Santo não tocar no nosso coração, não falar ao nosso coração, nós sempre seremos avarentos. Veja, irmãos, que nada do que nós podemos dar para a obra de Deus pode ser equivalente com aquilo que Ele tem nos dado. Perceba que nessa oração de Davi, ele nos diz no verso 14 que tudo vem do Senhor, tudo que o povo tinha descia do alto. Eles participavam dos benefícios com a prática do trabalho que o próprio Deus havia os abençoado com isso. Verso 11, verso 12: Teu Senhor são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Tudo vem do Senhor. Se tudo vem do Senhor, então aquilo que nós podemos devolver, aquilo que nós podemos ofertar, é muito pequeno comparado àquilo que Ele nos dá, de forma generosa e de forma abundante. Terceiro princípio, irmãos, veja que o Senhor sonda o coração do seu povo, a fim de encontrar nesse coração motivos de louvor. Verso 17. Verso 17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. O Senhor vasculha o coração dos homens, procura neles motivos de gratidão. Eu gosto muito da Almeida Revista Atualizada, que traduz esse verso dizendo o seguinte: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. Que tu provas. Irmãos, a fidelidade na obra de Deus é um teste da nossa fé. John MacArthur, comentando esse texto, ele vai dizer: as oportunidades para dar a Deus são testes. Veja, não é Tiago Souza, tá? É John MacArthur. John MacArthur vai dizer: as oportunidades para dar a Deus são testes de caráter da devoção de um crente pelo Senhor. O rei Davi reconhece que a atitude do coração da pessoa é muito mais importante do que o valor da oferta em suas mãos. É o coração. E Deus nos prova. E eu sei que muitos dos irmãos aqui saíram lá da nossa nação, do Brasil, para vir para essa terra para prosperar. E você prosperou, você tem trabalhado. Deus te deu uma casa boa, Deus te deu um carro bom, Deus te deu, né, uma vida onde você pode comprar em dólar, não é verdade? O poder de compra é maravilhoso aqui nessa nação. E o que você tem feito com isso? O que você tem feito com isso? A obra de Deus é grande. Nós amamos o Senhor e o nosso Deus merece o melhor. E o nosso Deus não pode ficar com as sobras, irmãos. E por fim, eu quero trazer algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, se o povo da antiga aliança se regozijou em contribuir para a construção de um templo, muito mais nós, na nova aliança, nós devemos nos regozijar nessas contribuições para o avanço do evangelho.
Deus se revela na mensagem do Evangelho. Deus não se revela mais em tabernáculos, em templos, feitos por mãos humanas. Não foi essa a verdade que o diácono Estevão nos ensinou? Em Atos, capítulo de número 6. Deus se revela por meio do Evangelho. Então, nosso amor está no Evangelho, irmãos. E nós queremos que o Evangelho, então, cresça, se expanda. E se aqueles nossos irmãos lá da antiga aliança, se eles se alegraram, se regozijaram em ofertar, em contribuir com ouro, com prata, para a construção de um espaço feito de tijolo, de massa, de ferro, muito mais nós, que contribuímos para o avanço da mensagem do Evangelho. E eu quero fazer uma pergunta ao seu coração. Se a mensagem do Evangelho, ela se expande, ela cresce, e ela chega em lugares longínquos, se a obra de Deus ela é sustentada, se pastores e missionários são sustentados, se as obras sociais são sustentadas por meio das contribuições, eu pergunto o seguinte: como estaria o movimento de evangelização mundial, de pregação do Evangelho, de manutenção da obra de Deus, se todos os crentes contribuíssem como você contribui? Se todos os crentes do mundo inteiro contribuíssem como você contribui, como estaria a obra de Deus? Ela avançaria mais? Ou ela iria recuar? Pastores e missionários seriam enviados, igrejas plantadas, ou igrejas seriam fechadas e missionários estariam voltando do campo? Quantas igrejas seriam plantadas? Quantos projetos seriam iniciados ou quantos projetos seriam abortados? Faça essa pergunta ao seu coração. Por último, irmãos, quando nós dizimamos ao Senhor, isso tem um poder sobrenatural sobre a nossa vida. O dízimo, ele desafia a nossa fé. E quando a nossa fé ela é desafiada, a nossa fé ela é fortalecida. Malaquias capítulo 3, verso 10. Eu sei, talvez você diz o seguinte: esse texto, quando eu andava lá no neopentecostalismo, com o pastor da prosperidade, era o texto que ele mais lia. Eu não me importo com isso. É uma verdade do Senhor. Malaquias capítulo 3, verso 10. Trazei o dízimo, todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está sentado aí e você está nesse lugar me ouvindo porque dizimistas contribuíram aqui. Tudo que você pode ver e tocar aqui nesse espaço foi comprado com dinheiro de um dizimista. É o mantimento da casa do Senhor. O dízimo também desafia a nossa obediência, irmãos. Como eu disse, o dízimo é algo instituído em toda a Escritura. Vem antes da lei, Gênesis capítulo 14, capítulo 28. O dízimo é instituído na lei, Números capítulo 18. Nós podemos ver o dízimo nos livros históricos, Neemias capítulo 13, nos livros poéticos, Provérbios capítulo 3, nos livros proféticos, Malaquias capítulo 3, nos evangelhos, Mateus capítulo 23, verso 23, nas epístolas, Hebreus capítulo 7. Nós não podemos negar que, de fato, esse princípio ele percorre toda a Escritura. E aí, irmãos, eu termino por aqui. Nós devemos cuidar
com as desculpas esfarrapadas. Nós somos muito bons em dar desculpas esfarrapadas ao Senhor. E eu listei algumas desculpas esfarrapadas que, por vezes, nós tentamos dar a Deus para justificar a nossa avareza. A primeira desculpa: nunca sobra. Nunca sobra. Irmãos, veja, quem se desculpa com isso não entendeu o valor do dízimo. A palavra é clara quando revela que o dízimo nunca foi a sobra de ninguém nas Escrituras. O dízimo sempre foi as melhores partes, as primícias que eram dedicadas ao Senhor. E se isso é verdade, então escute isso. Se você só pode entregar as sobras para o Senhor, fique com elas. Deus não merece a sua sobra. As suas sobras não são dignas da obra de Deus. Nosso Deus é o Deus das primícias. Segunda desculpa esfarrapada. Bom, eu não sinto. Eu não sinto em dizimar. Eu não experimento isso, eu não sinto. Irmãos, algumas pessoas elas querem ouvir uma voz sobrenatural de Deus. Elas querem ouvir Deus dizendo a elas, de forma audível: mas veja, você sente alguma coisa quando você vai pagar alguma conta lá da sua casa? O que você sente? Você sente alguma coisa? Você coloca até no AutoPay, não é verdade? AutoPay, vai descontando lá do banco. Você não sente nada. Você paga aquilo. Você não precisa sentir. Você precisa obedecer. Então, sentir, eu não sinto nada, é uma desculpa bem esfarrapada. Aí você diz: bom, eu não concordo. Irmãos, novamente, tudo que nós podemos ver e tocar aqui nesse espaço não foi criado ex nihilo, né? Feito a existência. Eu sei que os irmãos aqui dividem o espaço como outra igreja, mas a, eu acredito que há uma parte, né, que os irmãos contribuem aqui para fazer uso dessas cadeiras. Tudo isso vem da onde? Do Estado? O governador da Flórida paga isso aqui? Não. Então você não pode simplesmente dizer: bom, eu não concordo. Talvez uma outra desculpa é: bom, as minhas despesas são altas demais e eu não posso contribuir porque as minhas contas são muito gordas, as minhas despesas são altas. Diminua suas contas. Não deixe que as suas contas sejam pedras de tropeço para não contribuir. Aí você diz o seguinte: bom, meu salário é pequeno. Uma outra desculpa esfarrapada: o meu salário é pequeno. Irmãos, veja que o importante aqui não é o valor monetário de quanto você contribui, mas o quanto você retém. Lembra da oferta da viúva pobre? O segredo não é em quanto você dá. O segredo está em quanto você retém para você. Então você pode receber um salário pequeno, mas seja justo com aquilo. Contribua segundo aquilo que o Senhor tem lhe dado. E talvez a última aqui, talvez é a melhor desculpa esfarrapada. Bom, eu ganho muito alto, né? Meu salário é muito alto. Né? Se no outro caso meu salário é pequeno, o meu salário é muito alto, então eu não posso dizimar. Bom, vamos orar então para que seu salário diminua, né? Para que você comece a ganhar menos, a fim de que você possa contribuir. Irmãos, eu estou dizendo isso porque isso é bem importante. Há um princípio, uma lei da semeadura e novamente, eu corro o risco aqui de ser confundido com o pastor da prosperidade. Eu não ligo se você me confundir com isso, eu não sou. Eu vivo uma vida bem simples, na verdade. Mas a lei da semeadura, ela existe. E se você deseja ser abençoado por Deus nessa área, você precisa contribuir e fazer disso um exercício espiritual, elemento de culto. Por que as contribuições
fazem parte do culto. Porque é um elemento de culto. Nós louvamos ao Senhor por meio das orações, dos cânticos, da oração e também da contribuição. A obra de Deus é grande. E nós amamos o Senhor. E se nós amamos o Senhor, nós amamos também a obra do Senhor. Amém, irmãos? Bom, eu quis trazer essa palavra porque